Apocalipse capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Verso 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Sai dela, povo meu, para que você não se torne cúmplice dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Sai dela, povo meu. Nós meditamos na última live de que a grande Babilônia é um sistema que jaz no maligno, uma maneira errada de pensar, uma maneira de pensar contrária à palavra de Deus, que rege todo este mundo. Teve seu início em Babel e vem progredindo até os dias de hoje, até quando o anticristo se manifestar. Ele vai derrubar essa mulher, vai possuir os reinos da terra, vai querer subjugar todos os reinos da terra, queridos. E no final da grande tribulação, essa grande Babilônia será definitivamente destruída, aniquilada e nunca mais se levantará outra. Por quê? Porque o reino de Jesus Cristo, o reino de justiça, paz e alegria, será estabelecido nesta terra por 1000 anos e após 1000 anos, após a descida da Nova Jerusalém, para toda a eternidade. Um reino que nunca mais será substituído por outro. Então, tendo esse entendimento, se os irmãos não puderam assistir a última live, eu recomendo que assistam, no nosso podcast do Apocalipse. Ficou maravilhoso. Se vocês puderem assistir os últimos 3 podcasts, foram maravilhosos, queridos. Vão abrir nosso entendimento acerca desse assunto. Agora, o foco desse vídeo é o sai dela, povo meu. Muitos estão ensinando que o sair dela, povo meu, é nós abandonarmos as igrejas evangélicas. Sairmos, não congregarmos mais, para que não possamos tornar cúmplices dos seus pecados. Só que, queridos, esse entendimento radical, ele não vem do Espírito de Deus. Porque o interessante, nesse mesmo contexto de Apocalipse 18, quando a grande Babilônia cair, e ela só vai cair quando tiver acontecendo os cálices da ira de Deus, e definitivamente vai cair no final da grande tribulação, o derramar da 7ª taça da ira de Deus, a sua ruína perpétua. E aí sim, quando ela cair, não se ouvirá mais o som do noivo e da noiva. Olha só que interessante. O noivo é Cristo, é o Espírito de Cristo. É o Espírito que clama: vem, Senhor Jesus, que não vê a hora do casamento acontecer. E a noiva somos nós, queridos, porta-vozes da palavra de Deus. Então, dentro dessa grande Babilônia, e uma das facetas da grande Babilônia é, com certeza, os ensinos deturpados nas igrejas, os falsos apóstolos, os falsos mestres que estão no nosso meio, lobos vorazes que estão fazendo de nós comércio. Então, a parte religiosa, a parte espiritual dentro das igrejas também faz parte desse sistema da grande Babilônia. Só que a voz do noivo e da noiva não será mais ouvida só quando a grande Babilônia for definitivamente destruída, queridos. Antes disso, a voz do noivo e da noiva vai continuar ecoando nesses meios. Eu conheço pessoas que nasceram de novo dentro de uma igreja, por exemplo, universal. Na minha igreja que eu congrego, tem um irmão que nasceu de novo lá. E conheço outros irmãos que nasceram de novo em igrejas corrompidas, mas tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo dentro desse sistema corrompido. Por quê? Porque a voz do noivo e a voz da noiva ainda continua sendo ecoado nesse meio. É isso que Apocalipse 18 está dizendo aqui, a partir do verso
do verso 22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais, olha aí, dos tocadores de trombeta. Nós estamos tocando trombetas. Dentro desse sistema, podemos ouvir o som de trombetas, mesmo estando nesse sistema corrompido, queridos. Muitas igrejas corrompidas. Ainda há a voz de trombetas lá dentro. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. O irmão Wagner Olmos teve essa revelação, ele conversou conosco na última live. Maravilhoso, é isso mesmo. Não se ouvirá mais o som do noivo e da noiva. O noivo é Cristo, seu Espírito, a noiva é a igreja proclamando. Então, por mais que desses sistemas, nessas igrejas corrompidas, né, por mais que eles estejam apostas, se afastando do verdadeiro ensino, a voz do noivo e a voz da noiva é ecoada lá. Porque, de alguma forma, Cristo está sendo anunciado lá. De forma deturpada, sim, mas Cristo está sendo anunciado. Então a pessoa ouve a voz, ouve a palavra de Cristo, e ela pode nascer de novo, ouvindo, opa, Cristo Jesus morreu na cruz, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, vamos embora, nasci de novo. Então a voz do noivo e a voz da noiva ainda vai se ecoar nesse sistema. Então sai dela, povo meu, não é com relação a deixar de congregar, queridos. Claro, quando a pessoa ela nasce de novo, ela começa a buscar a Deus de todo o coração. Pela palavra de Deus, ela vai perceber que o lugar que ela está ali está corrompido. Aí sim, ela vai sair, não para deixar de congregar, mas para um local que ela possa se adequar melhor e servir a Deus, queridos, no corpo. Nós precisamos de ser apacentados por lideranças. E Deus vai sempre nos conduzir para estarmos juntos e não afastados. Então o Espírito me mostrou três ângulos de revelação, de entendimento acerca do sai dela, povo meu. Tendo em mente que a Grande Babilônia é um sistema que jaz no maligno, uma maneira errada de pensar, contrária à palavra de Deus, né? É anti-lei. Então, esse sistema, ele quer corromper a nossa mente para se afastar da verdadeira palavra de Deus. Porque Romanos 12:2 está escrito para que nós possamos não nos amoldar a esse mundo, a esse sistema, a essa grande Babilônia, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a maneira de pensar, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se nós andarmos em Espírito, ou seja, nos inclinarmos para as coisas do Espírito, pensar nas coisas do alto, meditar na palavra dia e noite, aí sim nós seremos conduzidos rumo à eternidade. Mas se nós nos afastarmos da verdade, nos inclinarmos para o sistema babilônico, nós vamos caminhar para a morte, queridos. É simples assim. É uma batalha de mente. Amém? Então, sai dela, povo meu, é para que nós não possamos ser seduzidos em muitos aspectos. Eu consegui enxergar 3 aspectos com a ajuda do Espírito Santo. Ele me mostrou um aspecto monetário, a sedução do pecado e dos escarnecedores, as más conversações que corrompem os bons costumes. Nesses 3 aspectos está escrito lá, sai dela, povo meu. Vamos meditar? Primeiro aspecto, dinheiro, queridos. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, a devoção a Deus, a busca por Deus, o servir a Deus, o andar em santidade, por aí vai, supondo que a piedade é fonte de lucro. Mas, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Ora, os que querem ficar ricos, olha a sedução das riquezas. Os que querem ficar ricos, de Mateus 13:22, o Senhor Jesus falando acerca da parábola da semente, um dos solos que não frutifica é o solo que
por causa da sedução das riquezas e dos cuidados da vida, faz com que a palavra de Deus seja sufocada pelos espinhos. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, olha aí, é uma armadilha, queridos, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, sai dela, para que vocês não sejam cúmplices com os seus flagelos, com o juízo de Deus que virá. Se morrermos antes da última semana de Daniel, vivendo dominados pelo dinheiro, nós seremos julgados, queridos, e vamos cair em ruína e perdição. E se estivermos vivos na última semana, mas amando o dinheiro, nós vamos aceitar a marca da besta na metade da semana. Aí ele continua: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o verso 11. Primeiro aspecto do sai dela, povo meu. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Sai dela, povo meu. Foge, sai desse sistema errado de pensar. Aleluia. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Então, o primeiro aspecto do sai dela, povo meu, aspecto financeiro. Que nós não possamos jamais permitir sermos seduzidos pela fascinação das riquezas e com os cuidados desta vida. Segundo aspecto do sai dela, povo meu, 2 Coríntios, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 14, é um verso muito conhecido, mas vamos compreender dentro desse contexto do sai dela, povo meu. Fugir da sedução do pecado, do prazer em pecar, que a nossa carne quer pecar. Nossa carne ama pecar. É prazeroso para a nossa carne, mas que nós possamos vencer pelo Espírito, inclinando nossa mente nas coisas do alto. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Não dá, queridos. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Pelos frutos seremos conhecidos. Então, o que nós vamos produzir? Aquilo que nós pensamos. Se nós pensarmos de acordo com a verdade, nós vamos produzir as características do fruto do Espírito. Aí ele continua. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Olha aí, promessa para o milênio. Ele habitará conosco, andará conosco nesta terra por 1000 anos e por toda a eternidade, quando o Pai descer, na descida da grande Jerusalém, da nova Jerusalém, após o milênio. Então habitarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Podemos perder essa qualidade de filhos se nós nos desviarmos da fé. Mas na ocasião da volta de Jesus, nós seremos semelhantes a ele e nunca mais pecaremos. Nunca mais haverá possibilidade de sairmos da presença dele. Porque o pecado, essa carne, essa natureza pecaminosa que está nos nossos membros, será erradicada da nossa vida para todo sempre. É o dia da expiação definitiva dos nossos pecados e a glorificação do nosso corpo. Mas para isso nós temos que nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor como ele é. Por isso, olha o detalhe, verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Sai dela, povo meu. Olha aí. Retirai-vos dessa sedução do pecado. Sai dela. Não tem comunhão com as trevas. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Olha aí. E eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
capítulo 7, verso 1, contexto imediato. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, fugir, queridos. Retirai do meio deles. Não permitir ser seduzido pelas obras da carne. É o que o apóstolo Paulo fala em várias cartas, queridos. Não entra no reino de Deus, nem no reino de Cristo, nem no reino de Deus, que praticam as obras da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, tem uma lista lá gigantesca de obras da carne e coisas semelhantes a estas. Os que praticam estas coisas não vão herdar o reino. Mas o fruto do Espírito, o oposto, o andar em santidade, aí sim, queridos, paz, mansidão, alegria, domínio próprio, enfim, fé. Contra essas coisas não há lei, não há domínio do pecado, queridos. Então, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Então, queridos, segundo ângulo de entendimento do sai dela, povo meu, sedução do pecado. Conforme está escrito aqui em 2 Coríntios 6,17, retirai-vos do meio deles. Sai dela, povo meu. Amém? Não se entreguem às paixões da sua carne. Terceiro ângulo de entendimento do sai dela, povo meu. Não andar na roda dos escarnecedores. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, no contexto de ressurreição dos mortos, queridos, está escrito lá: as más conversações corrompem os bons costumes. Salmo capítulo 1, verso 1, nós já conhecemos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, olha aí, maneira errada de pensar, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Então, terceiro aspecto, terceiro ângulo de entendimento, Sadela, povo meu, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Não andar na roda dos escarnecedores. Vamos ler? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, avarentos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Olha aí, são pessoas que parecem ser cristãos, queridos. Tem forma de piedade. É como a besta que sai da terra, a besta da terra, que fala como cordeiro, né? Mas é um dragão, não é isso que está escrito? Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge da terra. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aparência de piedade, mas fala como dragão. Age como dragão. Mesma coisa. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o detalhe. Foge também destes. Sai dela, povo meu. Amém, queridos? Então, 3 aspectos de entendimento do sai dela, povo meu, que o Espírito Santo me deu. A parte financeira, e tu, homem de Deus, foge destas coisas, 1 Timóteo 6 e 11. Sedução do pecado, né? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Foge, sai dela, sai disso aí para que eu possa vos receber como filhos e filhas. E o terceiro, não andar na roda dos escarnecedores, porque as más conversações corrompem os bons costumes. 2 Timóteo 3 e 5. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala também
acho que é 1 Coríntios 5, que esses que se dizem irmãos, mas são avarentos, né, andam em pecados, enfim, estes nem comais com eles. 1 João está escrito para que nem saudemos a eles. Ou seja, foge destes também. Então, queridos, o sai dela, povo meu, eu consigo enxergar dessa forma. Não para sair das igrejas evangélicas, que a grande parte delas realmente está corrompida. Porque a voz do noivo e da noiva ainda está sendo anunciada no meio delas. Mas o sai dela, povo meu, é nós não sermos seduzidos com a maneira errada de pensar. E dentro dessa maneira errada de pensar, tem a parte financeira, a sedução do pecado de um modo geral, porque nossa carne ama pecar em todos os aspectos, e a avareza também está incluído nesse meio, nesse pacote, mas está abrangendo muito mais. E não nos associarmos, não andarmos na roda dos escarnecedores. Amém, queridos? Então é isso. Um breve vídeo para que nós possamos compreender o que de fato significa o sai dela, povo meu. É nós nos afastarmos de tudo aquilo que vai denegrir a nossa maneira de pensar. E vai fazer com que, se nós praticarmos, aí sim o pecado virá à tona e será consumado. E aí vem a morte, né, queridos? Nós possamos sair dessa maneira errada de pensar, seja na parte financeira, seja na sedução de todos os pecados, e não andarmos na roda dos escarnecedores. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.